Se possível, pode comentar o que está acontecendo em Israel, que os casos estão aumentando, mesmo com quase 60% da população vacinada. E aí a Josinha, a Íria perguntou isso. A Josinha, valeu. Já ouvi por vários meios de comunicação que não se por um milagre a Delta não será predominante. Acredito que só por um milagre a Delta não será predominante, né? Lucas, fora Israel, tem Reino Unido, que com alta vacinação tem números expressivos de mortes. Eu sigo um canal de um brasileiro que mora em Londres. Beleza, eu fiquei meio chocado com essas informações, então resolvi olhar os dados epidemiológicos. Então vamos lá. A Íria está falando que os casos em Israel estão aumentando com quase 60% da população vacinada. E o Reino Unido também, com números expressivos de mortes. Isso que me chocou. Falei, vou olhar, né, aqui para ver se é verdade. Então vamos lá. Então, realmente, o número de casos confirmados por milhão de habitantes, tanto em Israel quanto no Reino Unido, estão chegando próximo do que foi a segunda onda deles lá, tá? Então, eles estão passando por um surto forte de Delta, epidemia com predominância da variante Delta. A Delta está gerando novas mutações da própria variante. Então, a Delta está encontrando o seu meio de proliferar e mutar e gerar variantes mais transmissíveis do que a própria Delta. Isso é um ciclo natural da doença, do vírus. Tá? Isso vai acontecer. Vou mostrar para vocês que já está acontecendo aqui no Brasil também. Então, a gente tem aí os casos aumentando. As vacinas de RNA que foram aplicadas e as vacinas de vetor viral que foram aplicadas, que até onde a gente sabe, tem algum poder de barrar a transmissão. Mas pelas evidências epidemiológicas contra a Delta, a gente não está vendo essa efetividade no mundo real para barrar transmissão. Então, eles estão detectando cada vez mais casos por lá. Só que quando a gente olha a mortalidade, eu não concordo de falar que o Reino Unido, por exemplo, está tendo um aumento expressivo de mortes, e nem mesmo Israel. Tá? Eles tiveram um aumento significativo, mas não é um aumento de causar pânico. Por quê? As vacinas funcionam. Então, comparem as curvas aqui. Ó. Olha só, essa aqui é a curva de casos de Israel na segunda onda e a curva do Reino Unido em rosa. Tá? E essa é a curva de óbitos. Olha os óbitos. Em Israel estavam aqui e no Reino Unido estavam aqui. Eles estão aqui. Ou seja, Israel está subindo óbitos, normalmente em pessoas não vacinadas, tá? Então, você tem que pensar assim, tem 60% da população vacinada, 40% não está vacinada. Então, já saíram esses dados de predominância de óbitos em pessoas não vacinadas, tanto em Israel quanto no Reino Unido. Mas as vacinas estão segurando as curvas. A gente vê isso nitidamente, principalmente pelos dados do Reino Unido, né? Então, compara aqui. E só para comparação, coloquei os dados do Brasil, para a gente ver aí que o Brasil não está nada bem, e olha só como é que a realidade muda, né? A gente está preocupado com o que está acontecendo no Reino Unido e em Israel, sendo que a gente está há meses, se não dizer pelo menos aí meio ano, que a gente está numa situação muito pior que a deles. Então a queda de casos e mortes, ela dá uma boa sensação de segurança para as pessoas, mas se for olhar, a gente está muito pior, a gente está pelo menos 2 vezes pior do que Israel e Reino Unido. Então, cuidado com olhar os dados individualmente sem observar o que está acontecendo no geral. Tá bom, pessoal? Então, Israel e Reino Unido estão tendo um aumento de casos, sim, causado pela variante Delta. E quando você tem aumento de casos, eu já falei isso aqui várias vezes, você vai ter aumento de mortes, porque as vacinas não protegem 100%. Tá? Elas não têm eficácia de 100% contra casos graves e óbitos. Não existe nenhuma vacina com isso. Tá? Se falar isso para você, foi uma falha de comunicação. Então, vai ter óbito em algumas pessoas. Uma redução de 90% do risco em 100 mil óbitos ainda tem 10 mil óbitos acontecendo. Tá bom?